Bom, então vamos começar com a nossa aula sobre mães, filhas e sogras. E eu gosto muito de fazer essa chamada, porque geralmente quando a gente fala a palavra sogra no assunto mulheres, a aula é o assunto que mais as pessoas se interessam e querem fazer perguntas e querem contar casos, porque, na verdade, a aula se transforma na rivalidade feminina, né? Por que existem tantos conflitos com sogras? E por que a gente acaba se seduzindo tanto por esse assunto e às vezes tem tanta dificuldade de lidar com isso, né? Bom, como eu falei, né, a Jornada para as Mulheres é um evento da Escola de Reconstrutivas e ao longo do mês inteiro vocês vão ter acesso a várias aulas, várias palestras de facilitadoras, das coaches, das diretoras da escola sobre temas diferentes. Vocês podem se inscrever em qualquer uma das aulas, em vários idiomas também, tá? Então, é uma forma da gente também trazer para a comunidade, de uma forma mais ampla, um conteúdo que é tão importante e, especialmente, que é direcionado para que a gente possa exatamente se conectar, gerar essa egrégora aqui, essa energia de conexão entre mulheres, que tem tanta força que a gente sabe que pode chegar a tantos lugares, trazendo sabedoria, trazendo energia, através dessa união aí entre a gente e essa capacidade de refletir. Então, bom, cada mulher é sagrada, e essa é a ideia quando a gente se une, quando a gente começa a se observar e fazer as pazes com a nossa sombra também. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, né, eu quero me apresentar, para quem não me conhece aqui, eu sou Letícia Costa, sou psicóloga clínica e sou facilitadora de reconstrutivas no Brasil há alguns anos, e trabalho aqui dentro da comunidade RIS com esses eventos, com as outras atividades que a gente pratica. Então, como mulher, tenho 42 anos, sou divorciada, tenho 2 filhos, então toda essa trajetória aí em várias nuances, tanto nas relações com mãe, quanto com a minha própria filha, né, e com relação às sogras, também tenho cá meus percalços, minhas experiências também para compartilhar. E o que eu quero dizer antes de entrar na mãe, ou na filha, ou na sogra especificamente? Quando a gente pensa na mulher em si, a gente está falando do mistério, a gente está falando da sombra, dessa capacidade de olhar além do que está visível, né? A mulher está relacionada a isso da cratera, do útero. Se a gente for pensar em deusas e deusas, toda vez que a gente está fazendo uma oferenda, se fala-se de uma oferenda para os deuses, a gente sempre fala com relação ao que vai ao céu, é aquilo que vai entregue em um altar. Se a gente fala de homenagens a deusas, a gente entrega para a terra, a gente entrega sempre em uma cratera, é algo que está relacionado ali à descoberta da agricultura, né? A semente que cai naquela cova, naquele buraco, naquilo que é escuro, que sabe aguardar o tempo necessário, que nasce e traz uma outra vida. Então, a mulher representa essa força escura, oculta, mas que também é essa força que nutre, que vai levar adiante essa energia de uma nova vida, de fazer isso acontecer. Então, olha o que acontece. Nós, às vezes, não temos noção, né? Às vezes, o cansaço do dia a dia, a velocidade da rotina, a velocidade das tarefas nos faz perder a noção do tamanho da força que a gente carrega. Uma mulher, por exemplo, quando tem um bebê, que está ali no ápice dos hormônios, né, com esse instinto de sustentação daquela vida ali, ela aumenta em 30% a sua capacidade dos sentidos, da percepção. Né? Então, como espécie, por exemplo, as mulheres acabaram desenvolvendo a habilidade de enxergar melhor a cor vermelha durante esse período. Por quê? Porque lá no meio do mato, quando tinha que achar comida para o bebê, né, as mulheres enxergavam mais longe, enxergavam mais rápido. Eu me recordo de algumas situações, quando eu tive meu primeiro filho, onde nós estávamos ali reunidos na sala, né? E o bebê dormindo no quarto. Em algum momento, eu escutava ele chorar, mas ninguém se mexia, parecia que só eu tinha escutado. Parecia, não, realmente só eu tinha escutado. Eu escutava ele chorar e eu levantava. Depois que eu já tinha levantado, alguns segundos depois que eu já estava na direção do quarto,
é que as pessoas que escutavam o choro dele, e aí falavam assim, nossa, mas a Letícia também, né? Ao que pressa. E aí me acusavam de louca, como se eu fosse aquela mãe que não sabe aguardar, que não sabe esperar, mas não era. Eu tinha escutado antes deles. Eu realmente, minha audição estava diferente naquela época. Então, um barulho que para eles era imperceptível, para mim não. Aquele som daquele choro eu ouvia primeiro. Então, a gente aguça os sentidos, a gente aguça o tato, né? Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. A gente não precisa de termômetro para saber que o filho está com febre. A gente põe a mão na criança e a gente sabe, se for o nosso. Se for uma outra criança, não necessariamente. Mas ainda assim a gente tem mais habilidade com relação a isso. Então, essa percepção de temperatura, o cheiro, a gente sabe quando está diferente, quando tem alguma coisa de errado. Então, a gente enxerga melhor, a gente escuta com mais habilidade. Então, essa é a força que as mulheres têm, intuitiva, aí, com relação a essa necessidade, esse instinto de energia que faz com que a vida seja sustentada. Isso são as mães, esse mistério aí louco, né? A gente é capaz de colocar gerar um bebê, o corpo fica gigante ali, a gente sabe que a gente vai passar por um parto, que independente da via do parto, é um risco de vida, né? Vão cortar ou vão abrir, vai sangrar e dói, e tudo aquilo se transforma e a gente faz aquilo como? Rindo, pensando no sapatinho, comprando roupinha, escolhendo o nome do bebê, né? A gente se conecta, é uma fé no invisível, é uma confiança naquilo que não se vê. Então, o bebê mama, está aqui mamando no peito, a gente não tem ideia de quanto leite está saindo daqui. Mas a mãe sabe se o bebê ainda está com fome, se ele não está, como é que pode um negócio desse? Tá? Então, isso é essa capacidade de enxergar além do que é visível, além dos 5 sentidos, essa capacidade de lidar melhor com a intuição, de lidar com o mistério, de caminhar no que é escuro. Então, nós, mulheres, representamos essa sombra. E nós, mais do que ninguém, precisamos fazer as pazes com as nossas sombras, especialmente com as nossas sombras, para que a gente possa caminhar em segurança. Caso contrário, elas nos dominam, e aí sim a gente entra naquela mulher amarga, naquela mulher ranzinza, naquela mulher que destrói ao invés de sustentar a vida, que ao invés de levar adiante, ela acaba destruindo e envenenando. E aí o que acontece? A nossa primeira rival, enquanto filhas, aí, enquanto filhas nós ainda não experimentamos tudo isso na prática, a gente tem só uma ideia, tem um cheiro disso dentro, mas ainda não experimentamos, né? E enquanto filhas, nossa primeira rival é a mãe. Ela é tão grande, ela é tão poderosa, que é uma rival imbatível, né? A gente disputa com essa mãe, primeiramente para sobreviver, porque ela a criança, a menina, né? Ela tem toda aquela energia de que uma criança tem para experimentar a vida desenfreada, e a mãe, por sua vez, tem aquela tarefa ali de sustentar. Se é uma mãe que está absolutamente absorvida por essa tarefa, aquela menina vai ter mais restrições com relação às experiências dela, né? Vai podada ali no seu estado de sobrevivência. E essa sobrevivência ela é tão forte, ela é tão arraigada, tanto para a mãe quanto para a filha, que essa briga começa por ali. Então, a mãe para a filha, para o filho também, a mulher que dá a vida e que nos coloca em risco de morte. Então, no primeiro segundo de vida, a mulher que me põe no mundo, ela também me marca com essa experiência, que é o primeiro trauma de todos, que é esse trauma do nascimento. Então, está aqui, ó. Fica no corpo, registrado em cada célula, em cada memória, e às vezes a gente olha para essa mãe e o corpo responde com essa experiência aí desse trauma inicial, sem saber como explicar isso, sem ter informação sobre isso, sem saber lidar com as emoções que isso provoca, o que é mais rápido do que o cérebro pode processar, e a mãe, por sua vez,
ali entupida desses hormônios que eu estou citando aqui para vocês e lidando com essas situações, né? Outro exemplo que eu posso citar, meu, pessoal, é com relação aos sons também ainda. Isso para mim era muito evidente o quanto que eu escutava antes do resto das pessoas, né? Um barulho pequenininho que às vezes as pessoas não percebiam, para mim parecia o teto caindo em cima da minha cabeça. Então, era muito alto, né? Então, era muito diferente do que eu experimentava antes. Então, isso é a mulher, né? Isso é a mãe que tem essa missão aí de ser o portal entre mundo espiritual e terra. Olha o peso disso, né? Olha a responsabilidade que isso tem. Né? E olha o quão é importante esse coração que a gente tem aqui, né? As mulheres têm um coração aqui e outro aqui, né? Aqui, ó. E aí, quando uma mulher, às vezes, fere esse coração de cima, ela tranca o de baixo. E é daqui que saem todos os projetos que a gente vai colocar no mundo, que é a nossa missão, inclusive, né? Levar os nossos projetos para o mundo e compartilhar e fazer com que isso cresça e deixar essa energia se transformar em algo que vá sustentar a vida em todos os sentidos, não só através dos nossos bebês, né? Então, bom, nossa primeira rival é a mãe, né? Não só pela sobrevivência, como eu estou citando aqui, que ela tem essa missão de nos ensinar coisas para que a gente saiba como se comportar, para que a gente saiba o que dizer, o que vestir, em que caminhos percorrer, com quem relacionar. Então, são regras aí de sobrevivência que a gente recebe da família, da cultura, da religião, da educação, e está tudo embutido aí nessa primeira fase da vida. E segundo, ela também é nossa rival, porque é com ela que a gente vai disputar pelo homem, no primeiro momento, para disputar o pai. Então, a filha é colocada em sobrevivência muito mais pela mãe. Já o pai coloca o filho em sobrevivência. Então, tem essa pequena nuance, tá? Mas eu vou ficar aqui com relação às mães e filhas. Então, essa rivalidade começa aí, nesse processo da sobrevivência, e passa depois pela disputa pelo homem, e isso fica registrado de um modo tão profundo e automático que às vezes a gente cresce e não se dá conta. Então, a filha toma essa força que a mãe entrega, que a mãe mostra para ela, muitas vezes como uma força oposta, e não como uma força a favor dela. Então, essa que é a nossa tarefa de começar a transpor e entender isso, porque senão a vida toda, as filhas de mães que são vítimas ficam sendo são as mulheres selvagens, porque querem sempre fazer o diferente, não conseguem pegar daqui o que tinha de interessante e unir com o que ela pode construir. É sempre uma força de oposição. Isso não soma, né? E aí as filhas de mulheres selvagens ficam sendo filhas vítimas, mulheres vítimas, porque também querem se opor àquilo que a mãe fazia, ou como ela fazia. Bom, primeiro passo, então, nós vamos chegar na palavra do respeito. Esse é o primeiro passo. E quem tiver agora papel e caneta, por favor, pegue. Esqueci de falar isso no começo da aula. Vamos pegar aí papel e caneta para vocês fazerem algumas anotações que são importantes. Então, a gente precisa dar esse primeiro passo com relação a todas nós, porque somos iguais, que é o passo do respeito. E esse respeito, inicialmente, especialmente, é o respeito pela mãe e pelas avós. A avó materna, a avó paterna. Quem que são essas mulheres? Como é que foi a educação delas? O que que essas mulheres aprenderam? O que que faltou para elas de mais importante? Né? Então, pega o papel, escreve, tá? Pesquisa, busca informação. Por quê? Porque as memórias estão por todos os lados. E as memórias viajam entre gerações, então aquilo que a minha avó experimentou também tem um efeito na minha mãe, que teve um efeito em mim. Mesmo que não seja meu, está em mim. E quanto mais eu faço as pazes com essa minha sombra, que eu desconheço, com isso que eu desconheço, mais fácil fica para eu evitar os conflitos que vão surgir, que podem surgir depois, que poderiam surgir depois. Então, quem é essa avó, mãe da minha mãe? Quem é essa avó, sogra da minha mãe? Percebem como é que está tudo embutido? Essas duas mulheres me formam, essas três mulheres, né, especialmente são as mais próximas, né? As duas avós e essa mãe
eu também sou constituída de tudo que elas experimentaram. Hoje a gente tem aí epigenética, quem quiser buscar Bruce Lipton para falar sobre isso, vocês vão encontrar muita informação que comprova até cientificamente como é que a gente herda também características de comportamento e características emocionais das gerações anteriores. Então, fazer as pazes e respeitar, seja lá qual for a história que essas mulheres experimentaram, já é metade do caminho andado para eu fazer as pazes com a minha própria força e conseguir conduzir numa forma diferente. Porque quando eu conduzo na oposição, isso me rouba energia de tal maneira que eu não estou livre. Né? Se eu tenho... Desculpa. Então, se eu tenho aqui essa pessoa como referência, né? Eu admiro essa pessoa maravilhosa, e eu adoro, né, essa mulher, quero ser como ela, etc. e tal, a minha referência está externa, ok? Se é por outro lado, eu faço o contrário, não. Jamais eu quero fazer o que ela faz, Deus me livre, eu não posso ser como essa pessoa. Eu também estou colocando a minha referência toda fora. Tanto faz se é para copiar ou se é para copiar o avesso, eu ainda não entendi o que de fato eu quero fazer e como. Então, ouvir essas histórias, conhecer essas histórias e respeitá-las acima de tudo é o que vai permitir qualquer tipo de interação mais saudável, tanto entre mães e filhas, quanto entre sogras e noras. Né? Então, a pergunta principal diante de qualquer mulher, mas diante dessas em especial, é como eu me sinto diante dessas mulheres? Como que cada uma dessas mulheres provoca em mim? E aí eu começo a ter um sinal de que onde que está a minha sombra. Eu posso fazer isso em casa, com a mãe, com a avó materna, com a avó paterna, e eu posso fazer isso com qualquer mulher que surja na minha frente. Porque dentro de nós tem cada uma dessas mulheres. Então, às vezes, eu me deparo com uma mulher que, por exemplo, já conseguiu se estabilizar profissionalmente, e ela já tem uma vida financeira equilibrada, próspera, abundante, é tudo que eu mais desejo. Mas eu ainda não alcancei, eu não cheguei nesse lugar. Se eu não estou consciente dessa sombra que existe em mim, do quanto eu gostaria de fazer isso, mesmo que eu não acredite que eu seja capaz, geralmente eu paro, né, de frente dessa mulher, essa mulher provoca um incômodo. E se eu não sei por quê, é a hora onde eu começo a implicar, talvez, com o sapato dela, com o tom de voz, ou com alguma coisa que ela disse, ou com alguma coisa que ela não disse. Qualquer coisa vai servir para eu justificar aquele incômodo, se eu não faço as pazes com o fato de que eu quero mais e não fiz por isso. E essa é a minha sombra. Então, é a hora que a gente começa a implicar com o cabelo, implicar com o sapato, implicar com o que ela falou, implicar com como ela falou, sem se dar conta de que eu preciso saber qual foi o caminho que ela percorreu para que eu percorra, para eu conseguir o que eu quero também. Então, não é sorte, não. Ela trabalhou por isso e eu também vou fazer alguma coisa para que eu consiga isso. O que eu vou fazer? Como eu vou conseguir isso que eu quero? Então, essa mulher que te incomoda, ela só está te mostrando algo de um movimento que você não fez. Mas, geralmente, o que as mulheres fazem? Bom, enxergam o poder na outra, aquilo que elas gostariam na outra, não se deram conta de que poderiam também buscar os seus próprios desejos, se é que aquilo também é um desejo dela. Entra nesse processo aí, né, da inveja desenfreada, e aí começa a disputar pelo homem. Porque eu não posso roubar a abundância, a prosperidade, a vida profissional, intelectual que essa mulher alcançou, mas o marido, o namorado, eu consigo. E aí as bruxas começam a brigar, porque elas não têm certeza do que elas são capazes de fazer. E aí elas começam a disputar pelo homem sem se dar conta do que elas estavam, de fato, querendo. Então, é um perigo. Uma mulher de frente para a outra precisa especialmente se perguntar o que essa mulher desperta em mim, se isso é algo que você deseja, por onde eu começo. Então, nós vamos fazer um exercício hoje aqui, no final dessa aula, que só quem já está começando, pelo menos, a aceitar a ideia de que tem sombra, que consegue fazer, tá?
Se tiver Madre Teresa de Calcutá, santa aqui, mulher que não faz, não consegue enxergar seu lado oculto, o exercício já vai, na hora que eu disser o nome do exercício, vocês já vão desistir. Mas eu acho que não, se vocês estão aqui, não é por acaso também. Bom, então passeamos pela mãe, passeamos pela filha, vamos conversar daquela moça, aquela mulher, moça não, né? Vamos conversar daquela mulher que recebe aquele nome de sogra, né? Esses dias, eu gosto de contar casos aqui para ilustrar um pouquinho o nosso assunto, mas uma mulher estava conversando comigo e relatando o tamanho do incômodo que ela sentia com relação à nora dela. E aí, olha a história, né? Ela vem de um casamento já de muitos anos, onde não há diálogo entre o casal. Tudo que acontece, ela media de forma que o homem não se irrite, para que tudo aconteça do jeito dele. Quando ainda assim ele se irrita, eles moram numa casa de 2 andares. Ele vai para o 2º andar da casa e ele só desce se o dia que ela for buscar, se ela não subir, não for lá ter relação sexual com ele, se ela não chamar, se ela não for procurar. Nunca mais eles falam, ela já, quer dizer, nunca mais é muito tempo, mas ela já experimentou ficar até 15 dias sem fazer esse movimento e foram 15 dias sem se encontrar dentro da casa. Então, esse é o modelo de relação que ela vive, né? Ele trata ela assim como um descaso, né? E ela se deixa tratar dessa maneira. E aí o filho resolve arranjar uma namorada, ela recebe uma nora, e essa nora não deixa barato, a relação é do jeito que ela quer, a nora quer comer isso e isso, se a nora não gosta de tal coisa em tal lugar, não tem tal coisa em tal lugar, e ela não tinha percebido ainda, mas aí ela começou a ter um incômodo com relação àquela nora que ela não conseguia expressar, tá? E é isso que acontece quando a gente está diante de uma mulher. Agora, independente de ser sogra e nora, porém a sogra é uma forte candidata porque tem carga emocional alta. Então, aquela menina que passa pelo processo de sobrevivência, aquela criança que lida com a mãe, que rivaliza com ela, que tem todo esse processo com o pai, que cresce ali, sempre achando que tem alguma outra mulher mais poderosa do que eu por perto, aquela criança chega na idade adulta e acaba se deparando com a sogra, né? E a sogra vira criança também, aquilo vira um conflito que não tem fim. E se a gente for falar dos candidatos a conflito mais fortes, são sempre pai e mãe, irmãos, o cônjuge, ou a esposa, ou o marido, e a sogra. E por que a sogra? Porque quando a gente começa a ter conflito no relacionamento, se a gente não se dá conta do tamanho da responsabilidade que eu tenho para que o relacionamento aconteça da forma que eu quero, é muito conveniente ocupar a sogra, né? Se aquela ordinária não tivesse colocado aquele homem no mundo ou aquela mulher no mundo, eu não estaria passando por esse problema. É simples a matemática, né? A culpa é dela, né? As mulheres e a culpa aí, sempre conectando uma coisa com a outra. E isso também vem da pré-história, né? Não vou fazer um retorno lá atrás nesse momento aqui, não, mas vocês podem buscar aí que isso já é uma memória muito antiga entre as mulheres. Então, a sogra é sempre uma forte candidata ali, ela entra nesse lugar de rival quando são mulheres que ainda não se deram conta do que elas precisam fazer. Então, o que essa sogra, essa mulher que estava conversando comigo da nora, do incômodo que ela sentia, que ela fazia o filho dela de capacho, que o filho não sabia se posicionar com ela, e que aquilo incomodava, que ela ia ter uma conversa com esse filho, porque ele não podia deixar aquela moça fazer o que ela estava fazendo. Vocês entendem como é que isso funciona? E era tudo que ela mais queria ter feito na vida. E ela não fez. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu estou falando e até que ponto chega, nas relações sexuais, por exemplo, a conversa era tão pouca entre o casal que quando ele queria ter relações sexuais, ao invés de falar com ela, ele se masturbava e ejaculava num papel e deixava visível em algum lugar da casa para ela ver. Ainda dizia para ela de vez em quando que ela não servia para nada, porque ela não ia lá comparecer. E é nessa relação que ela se colocava, ou seja, no que essa mulher estava viciada, né? No que essa mulher precisava fazer ali. Ela precisava se dar conta de que falar o que ela queria era importante, de que colocar os limites naquela relação era o que ela precisava fazer.
E aí ela encontra uma nora que faz exatamente isso, porque é claro que esse filho cresce assistindo essa cena a vida toda e ele não vai querer fazer essa cena na vida dele. Então ele vai buscar uma mulher que faz algo diferente. Então, a mulher que ainda não fez as pazes com aquilo que ela ainda precisa desenvolver, que está negligenciando, que está negando o processo de crescimento dela, é a mulher, é a sogra que vai conflitar com a nora que vem. Porque o filho vai buscar fora o que ele não encontrou aqui, o que não foi apresentado para ele aqui. O que tem aqui ele já conhece. Ele não precisa buscar de novo a mesma coisa. Ele vai buscar algo que seja diferente. Então, aí vem de novo aquela pergunta: o que essa mulher provoca em mim? E se a gente começa a fazer isso diante de toda mulher que nos surge, diante de toda mulher que aparece, a gente não se distrai do processo de aprendizado que a gente precisa fazer. A gente dá um passo e daí a pouco a vida vai te dar outra oportunidade de dar outro passo, vai vir outra mulher que vai te apresentar um outro caminho que é provavelmente o próximo passo depois daquele anterior que você deu. Isso seja na área profissional, seja na relação com o corpo, seja nas emoções, seja na vida financeira, seja no relacionamento, nós somos espelho uma da outra. Então, sogras e noras também fazem exatamente a mesma coisa. Então, se eu aprendo, e é só quando eu aprendo a respeitar as que vieram antes de mim, a mãe, a avó, a mãe e as avós, só quando eu aprendo a fazer esse movimento de respeito com as que vieram, com o que elas foram capazes de fazer e com o que elas não puderam fazer, e muita coisa não foi possível fazer, e ok, e foi o melhor, o melhor que podia ter sido. Enquanto eu não respeito essas mulheres e não busco construir delas uma imagem de força que seja útil para mim, eu também não consigo respeitar as que vêm depois. Então, enquanto eu rivalizo atrás, eu continuo rivalizando na frente. E aí, alguém tem que quebrar essa corrente. Alguma de nós tem que começar a fazer um movimento oposto, né? E se eu estiver falando com relação à nora, da nora para a sogra, aí o movimento é um pouquinho diferente, porque geralmente as noras começam a conflitar com a sogra com um problema no relacionamento. Então, aí entra aquilo que eu falei. Então, se essa mulher não tivesse parido desse traste desse homem, eu não estava passando pelo que eu passei. Então, ele faz isso que ele faz comigo, e aí a mãe dele passa a mão na cabeça dele. E é por isso que ele continua fazendo. Ela não se dá conta de que ele faz o que ele faz com ela, porque ela deixa. Não tem a ver com a sogra. Nunca tem a ver com a sogra. Tem a ver com o que eu permito e com o que eu não permito. Mas a gente se esquece que a gente tem essa habilidade, que a gente tem esse poder na mão. Tá? E a gente delega isso e começa a conflitar com isso. Então, da nora para a sogra vem quando esse conflito já está instaurado aqui. E aí eu não consigo resolver esse problema com esse homem, e a culpa é daquela mulher, e eu começo a brigar com aquela mulher. Então, bom, se eu olho para o casamento ou para o relacionamento e faço o meu dever de casa, se eu curo essas memórias que estão em mim, essas memórias que me impedem de desfrutar minha sexualidade com respeito, essas memórias que me impedem de experimentar o amor que eu quero nesse relacionamento, do jeito que eu quero. Se eu curo essas memórias, eu curo minha relação com essa mulher. Não existe conflito com essa mulher. Essa mulher sou eu. Todas as mulheres. Na prostituta existe a freira, e na freira existe a prostituta. Então, quanto mais tem uma mulher na sua frente que te incomoda, mais sombra sua ela está mostrando, mais luz ela está colocando na sua sombra. Entendem? Então, e quanto mais forte é a luz, mais intensa é a sombra. E é assim que funciona. Por isso que é difícil da gente lidar, né? A gente não sabe que a gente está brigando é com a gente mesmo. Eu não estou brigando com a outra, estou brigando aqui, sem perceber, sem conseguir me entender, sem conseguir saber qual é o passo que eu preciso dar. Bom, então, se tratando de passo, deixa eu fazer uma pausa aqui, vamos ver se vocês têm perguntas. Está todo mundo bem aí? Vocês estão vivos? Estão me escutando direitinho? Quem chegou depois, sejam bem-vindas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Se vocês quiserem interagir no chat também, podem interagir, tá? Bom, estou aqui, escuto vocês. Quem quiser ir fazendo perguntas, escrever.
Eu vou lendo vocês aos pouquinhos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o exercício? Me manda um ok aí no chat para eu saber se vocês estão bem, ou manda um joinha aí do emoji do Zoom para eu saber se vocês estão bem. O exercício que eu trouxe, que eu quis propor para vocês, né, falando sobre esse tema, chama o mapa da inveja. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, o mapa da inveja, para a gente começar a localizar quais são os passos, quais são os antídotos que eu preciso inserir naquele veneno que está surgindo em mim. Então, pensa comigo. Eu sou a fonte das minhas emoções. Qualquer emoção que surja em mim, a fonte dessa emoção sou eu. Não é o que aconteceu fora, não é o que alguém falou comigo, não é o que está se passando externamente, é o que está aqui dentro, é uma memória que eu tenha, é um trauma que eu tenha, é uma sombra que eu ainda não localizei, é alguma ação, alguma atitude que eu ainda não tomei. Gente, toma posse disso, pelo amor de Deus. Na hora que eu entendo isso e me bate uma emoção, ela simplesmente representa um sinal de que atitude eu preciso tomar. Então, olha o que é o mapa da inveja. Vocês vão colocar aí, mapa da inveja. Vocês vão colocar 3 colunas. Entenda a inveja como um veneno. Bateu alguma coisa aqui, bateu uma emoção ruim, eu sou a fonte. Gerada aqui. Não é o que está fora, é aqui. Está só me mostrando, é uma seta, está só me mostrando que direção preciso tomar. Então, é uma bênção quando algo acontece nesse sentido. Então, agradeçam quando vocês sentirem alguma coisa muito avassaladora. Peraí, respira, pega um papel e caneta, se organiza, porque isso é seta, é sinal, direção. Então, no mapa da inveja, vocês vão pensar, alguma mulher que vocês sintam inveja por algum motivo, tá? Fulana, por causa do corpo, e aí vocês vão pensar no antídoto. Bom, preciso comer melhor, ou preciso fazer mais atividade física, por exemplo. Beltrana, porque é muito inteligente. Bom, antídoto, comprar um livro. Ou fazer um curso de sei lá o quê, que vocês queiram fazer e que vocês estão protelando. Comece. Ou, aí, vocês podem colocar quantos vocês quiserem, mas para cada uma que vocês sabem que desperta isso em vocês, vocês vão escrever o nome, o que ninguém vai ver, não precisa mostrar para ninguém, vocês podem ficar tranquilos, tá? Ninguém vai saber que vocês são invejosas, que vocês sentem essas coisas feias, ninguém segredo, não conte também. Então, mapa, mulher, o nome, inveja, o quê? Qual é o antídoto? O antídoto é qual ação que eu vou gerar para me oferecer isso. Então, tudo que qualquer mulher está fazendo por aí, você também pode. O que é que você quer? Por onde você vai começar? Se você não deixar o tempo passar demais. Às vezes a gente desperta tarde demais. Mas sempre dá tempo de fazer muita coisa. Sempre dá tempo. E é isso que vai permitir que as minhas relações com outras mulheres, com a minha mãe, com a minha filha ou com a minha sogra, tenha saúde e possa ser uma relação onde a gente cresce. Porque essa mulher que não fez as pazes com a mãe, com as avós, que não consegue relacionar bem com a sogra, adivinha o que acontece na hora que ela vai relacionar com a filha? Mais do mesmo. Porque essa filha vai, daí a pouco, apresentar a juventude que ela já perdeu, as oportunidades que ela não aproveitou. E aí essa mãe começa a rivalizar com essa filha porque não suporta ver aquilo que ela não fez. Não é que ela não ame a filha e não quer que a filha cresça, não. Ela não suporta ver a filha fazendo aquilo que ela jogou fora, que ela teve a chance de fazer também e não fez. Tá? Então, isso mostra qual é o caminho que vocês podem tomar. Ok? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho, saber se tem alguma pergunta, saber se vocês têm algum exemplo que vocês queiram colocar, compartilhar. Você disse que são 3 colunas, aí você falou só o que vai colocar nas 2 primeiras, né? Na terceira, você vai colocar o antídoto. O antídoto é a ação que você vai gerar para aquilo que você está desejando. Primeira coluna, então quem é essa mulher? Tá, repete, por favor, que eu confundi. Primeira coluna, quem é essa mulher? Bota o nome.
Segunda coluna, o que você quer que ela te mostre? O que você inveja? Terceira coluna, antídoto. O que eu faço, então? Qual a ação que eu vou gerar agora, imediata, com relação a isso? Tomou consciência, responsabilidade, ação. Não tem outra. Ah, Letícia, estou cansada, trabalho demais, não tenho tempo. Não cola. Se organiza. Se é o que você quer, seja honesto, então. Provavelmente você está fazendo algo que você não quer. E aí não sobra tempo para fazer o que quer. Então, porque as obrigações, elas são passadas aí, né? Tem que isso, tem que aquilo. E a gente não se pergunta, eu quero? Bom, tem que fazer tal coisa, mas será que eu quero? Tem que ter filho, será que eu quero? Tem que casar, será que eu quero? Tem que manter a casa arrumada de tal maneira, será que eu quero? Eu conheço uma amiga que passa roupa frente e verso. Ela passa tudo 2 vezes, ela não se pergunta se ela quer fazer aquilo, se aquilo faz sentido, se não faz. É só um repeteco. Não tem consciência sobre aquela ação. E nós, mulheres, recebemos de tarefa um monte de coisas que não fazem sentido mais e a gente tem que se perguntar: o que foi que eu aprendi? De onde veio isso? Faz sentido para mim? Eu continuo querendo ou não quero mais? E quem vai ser? Quem vão ser? Não sei nem se conjuga dessa maneira para falar essa frase. Onde que eu vou encontrar as maiores e melhores pistas sobre isso? Exatamente nas mulheres, especialmente nessas que estão aí tão perto de mim. Então, uma mãe só libera uma filha para crescer com saúde, desfrutando do feminino dela, né, do prazer que ela pode viver, da força que ela tem, e só libera um filho para relacionar com outra mulher quando ela já se respeita e quando ela realiza aquilo que ela deseja. Com honestidade, sem máscara, fora do estado de sobrevivência, sem ter que ser complacente, sem ter que cumprir papéis, tá? Então, uma das dores dessa mulher, por exemplo, que eu dei o exemplo, né, do casamento, e ela fala que a maior vontade dela era sair dessa relação e ela não consegue sair porque ela não sabe como as pessoas vão olhar para ela. Então, o nome de divorciada não cabe nela, ela se incomoda horrivelmente, não consegue sair daquele papel, sabendo que aquilo não faz sentido para ela, que aquela relação não faz sentido para ela. Então, essa mulher ela vai ter muita dificuldade de lidar com as mulheres que conseguem fazer isso. Porque quando ela olhar, ela sabe que tinha que ter feito algo e não fez. E aí vem os conflitos com as noras. Ou ela se cura, ou ela busca informação, ou ela busca sabedoria com outras mulheres, nos livros, nos filmes, em tudo que o universo entrega para a gente aí. Ou essa ferida segue adiante nas que virão depois. Bom, dúvidas com relação ao exercício, dúvidas com relação a esse conteúdo aqui que eu escolhi para vocês hoje? Quem tiver, a hora é agora. Bom, entendi agora tudo da minha ex-sogra. As coisas vão clareando, né? Na medida que a gente vai aprendendo. Aline. Pois é. Bom, gente, eu espero ter conseguido clarear um pouquinho, né, essas dinâmicas aí para vocês, que isso sirva de inspiração, para que a gente possa se unir, se encontrar a nossa tribo, fazer esse trabalho nosso, de cada mulher de formiguinha, de incentivar umas às outras, de respeitar umas às outras, respeitar o diferente que cada mulher traz para a gente, aprender com isso e deixar vir à tona o que nós ainda não conhecemos de nós mesmos, ter essa coragem de seguir aprendendo e evoluindo enquanto a vida está aqui deixando a gente respirar, tá? Quero agradecer cada uma de vocês pela presença, pela participação.
Qualquer dúvida posterior que venha, vocês sabem onde me encontrar. A gente pode entrar em contato por e-mail, no Instagram, nas contas da Escola de Reconstrutiva, na minha conta também pessoal. E é isso. Um beijo grande para vocês. Feliz Mês das Mulheres para todas nós. E a gente se encontra aí pelo caminho. Tchauzinho, pessoal.